Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente e quem nos assiste pela mídia social. Começo minha fala falando sobre os requerimentos que eu trouxe hoje para essa casa para apreciação. No requerimento que eu peço que disponibilize no site oficial da Prefeitura a relação de medicamentos ofertados no município, é para que as pessoas tenham acesso mais fácil e rápido às medicações que são ofertadas. Não só os cidadãos civis, também como os profissionais de saúde tenham mais facilidade de saber quais são os medicamentos que são ofertados no município. Assim fica mais fácil para os médicos saberem se o medicamento tem disponibilidade e, se não tiver, ele poder mudar, colocar outro semelhante ao que ele vai pedir na consulta médica. Porque muitas vezes os médicos passam a medicação e os cidadãos vão lá na CAF, no postinho, buscar a medicação e não tem, está faltando. E assim, sendo disponibilizado no site, fica até mais fácil. O outro item que eu peço também ainda nesse requerimento é um meio de comunicação institucional para a CAF. Porque assim, muitas pessoas moram em zona rural e fazem uso de medicações que só são disponibilizadas na CAF. E aí essas pessoas vêm buscar a medicação distante, né, vamos dizer, da Lagoa de São Bento, da Serrinha, quando chega não tem. E aí eles pagam o transporte para vir e chega, a medicação está faltando, ou então não está disponível ainda. E aí, através desse meio de comunicação, se para os servidores, os profissionais que recebem as pessoas lá na CAF, não for possível atender as pessoas que falarem no WhatsApp, mas que sejam possível responder ao agente de saúde, porque, assim, o profissional que está lá, ele tem o WhatsApp dele, mas o WhatsApp dele é particular, então ele não está obrigado a responder às pessoas que mandarem mensagem para ele. Só que se for um WhatsApp institucional, ele vai poder estar respondendo às pessoas. E isso aí vai facilitar, porque tem muitas pessoas que moram só, e aí não tem como vir, tem pessoas que têm dificuldade de deambulação, tem pessoas que têm dificuldade de contratar um transporte para vir buscar essa medicação, e isso facilita. O outro requerimento que eu solicitei aqui foi ao Poder Executivo a atualização do plano diretor e o código de postura. Porque a gente tem um plano diretor, mas aí, em decorrente das novas legislações e políticas urbanas, é interessante que ele seja renovado e alterado algumas partes. E o nosso código de postura, ele é de 2001, então ele está precisando ser atualizado, porque a gente já tem tido várias mudanças e necessita. E aí me surgiu essa ideia da gente ter essa mudança no código de postura, a partir do momento que muitas pessoas vêm me cobrando que eu solicitar aqui desta casa e ao Poder Executivo quebra-mola, né? Que é o famoso... Não, é o famoso quebra-mola, só que assim, ele não, o nome técnico não é esse, é lombar horizontal, né? E aí, o que é que ocorre? Não é possível o Poder Executivo fazer um quebra-mola sem um estudo prévio. A gente já aconteceu de uma fatalidade através desse quebra-mola, o rapaz passou no quebra-mola rápido, perdeu o controle, bateu a cabeça no poste e veio a falecer. E aí, a construção de quebra-mola, sem um estudo prévio, ocorre muito essas situações. Então, se a gente conseguir na atualização do plano diretor, a gente pode ver uma forma de colocar nele essa questão do estudo prévio das localidades que necessitam de quebra-mola. Até porque, para construir um quebra-mola, além do estudo prévio, quem faz esse estudo prévio é o DEMUTRAN. E, no caso, nós não temos, né, esse órgão no município. Então, seria preciso que alterasse o plano diretor para que a gente colocasse essa questão de estudo no plano diretor. A respeito do projeto de lei que eu trouxe para apreciação nessa casa hoje, que autoriza o pagamento da premiação para participantes do campeonato ou atividades esportivas de diversas modalidades realizadas no município.
Por que eu trouxe esse projeto para essa casa? Muitas vezes acontece o campeonato, acontece a corrida de rua e fica aquela dificuldade na questão de premiação. E eu acho que todo atleta deve ser reconhecido quando ele chega a ser vitorioso. E a gente, aprovando esse projeto, o município fica regularizado para poder pagar essas premiações. E, mudando de assunto, ontem eu estive em reunião com os representantes dos órgãos da ACE, na pessoa do Alceu, com o órgão CAGES, na pessoa do gerente regional Gilberto Júnior, o do CISAR, o Átila, na pessoa do Átila, e o técnico do CISAR, na pessoa do Rodrigo. E nessa reunião foi debatido a questão do abastecimento hídrico da Serrinha. Porque, assim, caro Zé disse, a gente teve um espaço muito, de uma sessão para outra, pouco comprido, e eu ia fazer um ofício e enviar para esses órgãos para a gente ter uma reunião com todos nós. Só que aí, em decorrência disso, dessa demora dessa sessão, não foi possível, né? E aí, com a ajuda do presidente do consórcio público da região Sertão Centro-Sul, André, que está aqui, obrigado, André, por ter vindo, ele conseguiu antecipar essa reunião e a gente já fez essa reunião ontem com esses órgãos para que ocorra um estudo para que se possa viabilizar uma solução permanente para o distrito de Serrinha a respeito da água. Ontem eu conversei com a assistente social e ela me disse que estava muito preocupada, porque ela fez uma visita na Vila Fátima e uma senhora lá, quando abriu a torneira da casa dela, a água estava muito barrenta, imprópria para consumo. Então, isso nos preocupa, né? Porque é uma situação, como os vereadores aqui, tanto o Francisco Cassiano como o Naldo, que é lá da comunidade, sabe, é uma situação que vem se alastrando há tempos e que piora no período de seca, né? Então, essa reunião foi para que eles possam viabilizar um estudo para saber como resolver permanentemente a situação da água do distrito de Serrinha. Lá na reunião ficou proposto de que ficou acordado com o gerente da CAGES, o Gilberto Júnior, que ele iria se reunir com o Comitê de Segurança Hídrica próxima semana. E nos daria uma resposta no dia 7 ao dia 8 de julho, que teremos outra reunião. Inclusive, convido todos que quiserem participar, é uma reunião online. E é interessante que nós, do Poder Legislativo, nos reúna para solucionar esse problema. Mas também, por que me surgiu essa preocupação com a Serrinha? Porque, na verdade, desde fevereiro que eu venho estudando a possibilidade da questão do saneamento do nosso município. Desde fevereiro que eu venho procurando, através de pessoas que têm o conhecimento, como a gente pode solucionar a questão daquela Rua de Bastião, né? Digamos assim, o nome não é Rua de Bastião, mas é mais popularmente conhecida como Rua de Bastião. O que é que está acontecendo lá? Os esgotos daquelas casas estão desaguando no Açude de Junco. E é de lá que sai a água para as casas da sede, né, daqui de Grangeiro. E preocupada com essa questão, eu vim estudando e procurando, e no meio desses questionamentos, surgiu a questão de resolver também essa questão da Serrinha. Mas, voltando aqui, eu ia trazer também isso aqui para vocês antes, mas o vereador Luiz Márcio marcou uma reunião na CAGES. Qual foi a data, Luiz Márcio? Deixa eu olhar aqui. Enfim, Luiz Márcio, o vereador Luiz Márcio, marcou essa reunião lá na CAGES. Quem nos recebeu foi o coordenador Renato. Luiz Márcio marcou essa reunião para resolver a questão. Dia 2, né? Dia 2 desse mês a gente esteve na CAGES, eu, Luiz Márcio e o prefeito Chico Clementino.
Luiz Márcio foi lá para resolver a questão, porque tinha sido cortada a água do poço, lá do posto. E aí eu já aproveitei um momento e já indaguei a ele a questão desse saneamento. Por que não era feito esse saneamento aqui no município, se nós temos um plano de concessão de 2002? E o que é que diz esse plano de concessão? Ele passa a responsabilidade do saneamento para a CAGES. A CAGES iria fazer o saneamento no município e, em troca, ela ia receber o valor cobrado nas nossas tarifas mensais, né? Na cobrança da água e esgoto. Só que aí tinha um prazo, esse plano de concessão. Era até 2021, que era 80%? Até o ano 2021 era para ter uma cobertura de 80% o município de Grangeiro, o que não aconteceu. E aí a CAGES, nesse plano de concessão, ele tem que sanear o município de Grangeiro 100% até 2032. E isso não vem acontecendo. Porém, nesse encontro, nessa reunião que a gente teve com o coordenador da CAGES, com o Renato, ele nos ficou acordado de que, no prazo de 40 dias, ele iria iniciar o saneamento lá da rua de Bastião. Só que aí veio o questionamento que aquele asfalto daquela rua ainda não foi, o técnico ainda não veio fiscalizar. A partir do momento que ele vier fiscalizar, aí a CAGES já pode começar a obra, porque a obra já vai estar recebida. Ficou do técnico vir essa semana e estamos na esperança de que ele venha, que a partir desse momento a CAGES terá 40 dias para fazer saneamento. Eu não vou dizer assim que terá, porque nós não assinamos nenhum documento, né? Ele só falou de boca que iria resolver em 40 dias. Esperamos que seja atendido. Se não for, a gente vê outra forma, através aqui desta casa, para solucionar esse problema da questão de saneamento. Isso me preocupa muito, essa questão de saneamento, porque assim, lá ele fala o quê? Que a água, quando é examinada, ela está própria para consumo. Mas quanto será que de produtos químicos, como o cloro, não é adicionado nessa água para ela ficar boa para consumo? E a gente vai ficar utilizando essa água? Me indagaram ontem, falaram assim, tu não acha que tu está mexendo com empresa grande, não? Não, eu não estou mexendo com a CAGES. Está aqui, tem um plano de concessão, é obrigação dela. Nós temos a lei 11.445 de 2007, que estabelece as diretrizes do saneamento. Saneamento é direito de todos. Então, não estou procurando confusão com a CAGES. Eu estou procurando que eles façam o trabalho deles, para que a gente tenha uma água de qualidade, para que a serrinha não sofra mais com a falta de água, e para que a gente não tenha aquele esgoto correndo na rua. Fede, é desconfortável. As crianças estão expostas àquela água suja na rua. Então, eu venho aqui cobrar a respeito, a reunião foi a respeito disso, mas eu já venho aqui falar para que todos vocês tenham conhecimento e que, caso o problema não seja solucionado, possamos nos reunir e tentar procurar a melhor forma de solucionar esse problema. E, para finalizar, parabenizar... Pode sim, Valdemar, pode falar. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhora